O Pelé, Mil Flows, nosso querido, ele chorou após sofrer ataques de Deolane e da Bia. Aconteceu também durante a dinâmica. Na atividade, o rapper revelou que foi expulso de casa aos 15 anos, que dormiu na rua, passou fome e por isso fez algumas coisas erradas das quais não se orgulha. A resposta da Deolane, a querida, né, a maravilhosa, foi que o Pelé estava querendo se fazer de vítima da sociedade. A advogada falou que o Pelé tentou ameaçá-la ao contar sobre seu passado e também falou que ele tem um olhar maldoso. Pelo amor de Deus. Põe na tela aí, infelizmente. Você Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Já falou várias coisas. Sabe por quê? Queimou, viu? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Isso não é mérito pra mim. Não mesmo. Sabe por que eu passei por esse momento na minha vida? Porque eu fui expulso da minha casa com 15 anos de idade. Eu também. Eu dormi na rua e eu tava com fome. Eu precisei fazer aquilo porque eu tava com fome. Você contar essa história é diferente de você Há querer 3 alguém meses ter medo de você. Há 3 meses atrás, é diferente. Há 3 meses atrás, antes de eu estar aqui, eu não estava fazendo show, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tive que fazer um corre pro meu filho poder comer. Sinceramente, eu não uso isso pra me achar, não. Se eu fiz o bagulho, foi porque eu tive necessidade. Mas não teve humildade de reconhecer que eu tive também necessidade. minhas oportunidades. Falou pra Deolane ter medo de você. Minha profissão. Você não falou contando. Porque foi no momento de Veio briga. falar que eu comprei Foi meu no momento de AB, briga. que eu era doutora porque eu tive lógico, oportunidade. porque você veio gritando comigo e eu criei falei. minhas oportunidades. Você não sabe o que eu já Eu passei retruquei. também. E não Eu fico dando uma retruquei. de vítima da E sociedade, suave. não. E tá? eu sou uma vítima, sim. Que bom. Eu sou uma Eu vítima. não tenho dom pra vítima. Só que eu consegui dar a volta por cima. Sim, todos Eu consegui dar a volta por cima. Uma ótima vibe. E aí, teve mais, tá? Tem mais. Antes da gente falar a respeito disso, a Babi falou que torce para o Pelé ganhar a Fazenda 14. Depois de tudo que aconteceu no jogo da Discord, ela desabafou com o Irã. Ela se mostrou muito incomodada com os ataques de Deolane a Pelé e contou que estava realmente muito sensibilizada. Ela estava emocionada, disse torcer pela vitória do Pelé na Fazenda. E a Aline estava de olho no Twitter aqui, parece que ele está pedindo para cair fora, né, Aline? Parece que era um papo que ele tinha antes, né? E voltou, mas a Ruivinha falou assim: ficar falando que quer sair não resolve nada, né? É meio ou você sai ou você fica, porque pelas regras eles também não podem pedir para sair, né? E ficar lá dentro, participar da roça, igual o Thomas fez antes. Né? Querendo ou não poderia ter acontecido da forma que foi. Então, mas acho que tá difícil. E é difícil passar por esse tipo de situação, né? Que ele tá passando. Eu acho que quando você não consegue se compadecer de uma pessoa, quando ela conta a história da vida dela e chora, tem alguma coisa aí muito errada. Mas acho que a questão é que a dinâmica da própria Fazenda faz com que as pessoas achem que elas estão competindo sobre histórias de vida, quando a história de cada um é a história de cada um. O Pelé ter passado pelo que ele passou não anula a história da Bia, como às vezes ela trata, e também não anula a história da Deolane. Só que o que me chama a atenção nessa dinâmica dos três, os três conversando, é que quando a Deolane fala pro Pelé, você tá se fazendo de vítima da sociedade, ele fala, eu sou, de fato, ele é uma vítima da sociedade. Né? Quando as pessoas entram na Fazenda, não zera toda a questão de diferença social que o país vive. O Pelé é um homem negro, de pele escura, né? Que isso faz com que ele sofra racismo de uma maneira muito mais intensa, que ele já falou várias vezes sobre a sua infância pobre, de ter sido expulso de casa, e o quanto isso afetou, né, a história dele. A gente não tem como negar que essa é a história dele. Ele é vítima, sim, de uma sociedade racista. Ele é vítima, sim, de uma sociedade que diferencia as pessoas. Não tem como querer ignorar isso. Então, quando a Deolane bate no peito, porque eu criei minhas oportunidades, ela está ignorando que ela é branca.
Que para ela, mesmo ela sendo pobre, poderia ser difícil. Mas por ela ser branca, é um pouquinho mais fácil. Ela não passou pelas mesmas coisas que o Pelé já passou na vida. E tem mais, quando ela fala que o Pelé tem um olhar maldoso, para mim isso daí não passa de racismo. Racismo. Se tem alguém que não tem um olhar maldoso, porque o Pelé é uma pessoa muito doce. Quando ele briga, a gente vê essas dinâmicas, ele é uma pessoa doce, afável. E aí falar que ele tem um olhar maldoso, né? Você tá já querendo tratar ele como um vilão, sendo que ele não se porta dessa maneira, não condiz com a história dele. E aí também o papo dela de que ele tentou ameaçar ela, né? Intimidar ela quando contou a história dele. Ué, e ela, quando conta as histórias dela, principalmente sendo advogada, e usa isso, né, o conhecimento dela jurídico para intimidar os outros? Não conta. Enfim, eu acho que o Pelé está passando sim por racismo aí dentro dessas dinâmicas na Fazenda. Boa. E a Deolane sempre indo... sei lá, sem nenhum fair play, sabe? Ela não baixa, assim. Parece que os adversários dela no jogo são inimigos mortais, sabe? Não tem descanso, não tem nada. É um negócio muito esquisito até de assistir a maneira como ela, a Pétala, a Bia, a Moranguinho, elas se comportam, porque não aconteceu nada dentro dessa temporada que justifique o clima dessa temporada. O ponto diferente é justamente a postura delas. Porque de resto, qual foi o grande drama, a grande história? Não tem. O que tem é essa truculência pela truculência em qualquer momento do programa, em qualquer interação, sabe, desde da distribuição das tarefas, a alimentação, a essas dinâmicas que é para ter treta mesmo, mas é sempre num nível assim que as pessoas ficam apavoradas. Pô, é muito esquisito isso, rapaz. Exatamente, né? Eu acho que o salve-se quem puder, que a Moranguinho usou para uma outra situação, serve muito para essa reta final. Porque assim, a Deolane, o jogo dela, né, o que parece ser o jogo dela, é desestabilizar de uma forma muito triste os adversários dela. Né? De uma forma que não se faz, de uma forma desonesta, de uma forma cruel. Então, esse salve-se quem puder, para mim, é porque eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. É difícil até de pensar como poderia ser mais difícil de conviver com a Deolane. Mas nessa reta final, em que ela já, na cabeça dela, sabe que vai chegar, ou espera chegar ao mais próximo da final, ela parece não ter nenhum tipo de qualquer noção do que ela pode fazer ali para afetar a outra pessoa. Ela vai mesmo afetar. E aí junta o grupo todo, né? Que é o que acontece, sempre acontece em cima daquela pessoa. E é um salve-se quem puder, porque o Pelé tá ficando mal, a Babi a gente vê sempre mal, a Keline. É realmente muito difícil a missão de conviver com a Deolane estando no grupo oposto ao dela, né? Quem chegar aí representando, muita gente acha que o confronto final será de Babi e Deolane. Eu lamento muito pela Babi, porque até ela chegar lá, ela ainda, infelizmente, a gente vê que ela vai passar por muita coisa.